Se você acompanha a política internacional, em especial o crescimento de novos movimentos conservadores, você provavelmente já ouviu falar do Dr. Jordan Peterson. Ele é um doutor em psicologia clínica, tendo se especializado especialmente em psicologia junguiana, e é professor na Universidade de Toronto. Talvez você tenha ouvido falar dele, mas não sabia o que eu acabei de falar. Afinal, mais do que seu currículo acadêmico, o Peterson é conhecido primariamente por suas críticas à filosofia de esquerda e por ser o que é passível de ser descrito como um intelectual público. Um intelectual público é uma pessoa de um alto nível de especialização em uma determinada disciplina que escreve e fala para uma audiência maior do que seus colegas profissionais. E o Peterson faz isso com grande frequência, tendo aparecido em programas de TV, dado seminários em diversas universidades diferentes sobre uma gama de tópicos muito grandes e até mesmo tendo alguns debates com profissionais de outras áreas, como o filósofo Slavoj Žižek, além de ter publicado 2 livros que muitas vezes vão além da sua área de estudo. Os livros As 12 Regras para a Vida e Além da Ordem. E até aqui, nada parece errado. Não é mesmo? É alguém inteligente, com os maiores títulos de educação formal que se pode obter em nossa sociedade, que fala sobre diversos assuntos. O problema é que ele está errado, objetivamente errado, sobre diversas de suas afirmações principais quando ele faz críticas a diferentes correntes filosóficas. Basicamente, sobre assuntos que saem da área dele. Mas, apesar de tudo, eu acho importante reconhecer quando que ele está correto, ou mesmo quando ele faz uma crítica que vale a pena ser analisada. Um dos clipes mais conhecidos dele é desse momento, te peguei, frente a uma jornalista de esquerda. You cited freedom of speech in that. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Well, I'm very glad I put you on the spot. Well, I'm very glad that I have exercised my freedom of speech. You get my point. It's like you're doing what you should do, which is digging a bit to see what the hell's going on. So and that is what you should do. But you're exercising your freedom of speech to certainly risk offending me. And that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. So you haven't sat there and I'm just trying to work that out. I mean, Gotcha. You have got me. I'm trying to work that through in my head. Yeah, it took a while. It did, yeah. Took a while. E eu acho importante apontar até mesmo que depois o Peterson disse que não teria problemas em chamar uma mulher trans de ela e que ele pode sim oferecer críticas pertinentes a certas discussões, como ele fez na conversa com a apresentadora. E é importante reconhecer que ele certamente é uma pessoa inteligente e sagaz. O problema é que ele se usa disso não para fazer estudos aprofundados ou mesmo para divulgação científica ou de conceitos filosóficos. Ele se usa disso para, basicamente, aparecer na mídia, se utilizando de uma lógica simplista para ou refutar argumentos simples ou para colocar em pauta sua própria ideologia, disfarçada de conhecimento e lógica. Mas o que ele apresenta quando fala de filosofia não é conhecimento. O que ele apresenta é uma apresentação, um espetáculo. E para ser sincero, ele faz bem isso. Os argumentos dele são sempre muito lógicos e ele tem um carisma e confiança quando fala. Mas em um argumento tão importante quanto a consistência lógica do mesmo, ou a confiança da pessoa que diz ele, são os preceitos, as premissas. E o Jordan, infelizmente, muitas vezes parte de uma premissa completamente errada. Para falar mais sobre isso, eu acho válido primeiro apresentar as falas dele sobre os seguintes assuntos filosóficos que ele gosta de criticar. The postmodernist types is they're nested inside Marxism. So what they did instead, being highly intelligent individuals, was play a game of sleight of hand and transformed these Marxist presuppositions into postmodernism in the 1970s. The sleight of hand was, oh, well, fine, we'll just play a different oppressor versus oppressed game, and we'll introduce identity politics. Agora, eu entendo caso você tenha uma certa rejeição aos termos pós-modernismo ou marxismo. E tudo bem, eu mesmo sou bastante crítico e contrário a diversos aspectos dessas correntes filosóficas. Mas é importante que você conheça algo antes de criticar, porque senão você na verdade não vai estar criticando essa coisa de verdade, não é mesmo?
E mesmo se você já decidiu que não gosta delas, pode ser interessante saber mais sobre elas, até para se firmar de um modo mais sólido nessa posição. E o problema de Peterson é que o que ele mostra não são essas correntes filosóficas. Ele não se engaja com essas filosofias, e assim comete erros, francamente, vergonhosos para quem entende um pouco do assunto. Ele faz erros básicos. O marxismo e o que pode ser chamado de pós-modernismo são, na verdade, correntes excludentes. O pós-modernismo, em vários sentidos, nasceu a partir de discordantes do marxismo. E até hoje, proponentes dessas correntes são, efetivamente, adversários filosóficos. Colocando em um termo principal, a filosofia marxista, em sua base, defende o que é chamado de metanarrativa, que são grandes narrativas pelas quais são feitas análises e predições. É importante saber, antes de mais nada, que o marxismo não parou em Marx. Ele foi evoluindo com o passar dos anos. Tanto que muitos marxistas atuais estão lidando com questões específicas, como as redes sociais, que Karl Marx não tinha como prever. Nós vamos voltar nisso um pouco mais para frente. De qualquer modo, a filosofia marxista parte de preceitos dentro do materialismo histórico dialético de Marx. As narrativas históricas devem ser vistas de acordo com o materialismo dialético, algo que filósofos pós-modernistas negam. No marxismo, a história é vista principalmente como uma sucessão de estágios econômicos que avança a partir da luta de classes, algo que os pós-modernistas negam. Marxistas, no geral, veem cada estágio econômico como sendo mais avançado que o anterior, algo que, de novo, é negado pelos pós-modernistas. Marxistas tipicamente têm como objetivo estabelecer o comunismo ou o socialismo, algo que, novamente, é criticado pelos principais pensadores pós-modernistas. As principais similaridades entre essas duas correntes são a crítica ao sistema capitalista e o fato de que ambas são, no geral, de esquerda. Mas ideias da pós-modernidade não necessariamente precisam ser de esquerda. E além disso, neofeudalistas e monarquistas dos dias de hoje também são contra o sistema capitalista. Isso quer dizer que eles são marxistas ou pós-modernistas? A resposta para isso é, obviamente, não. Mas ela só é óbvia porque você aprendeu na escola sobre o que foi o feudalismo, o monarquismo e sobre o direito divino dos reis. E até onde eu saiba, filosofia marxista e filosofia pós-modernista não fazem parte do currículo padrão escolar brasileiro. E tudo bem não fazer. O problema acaba sendo que charlatões como Peterson se utilizam dessa falta de conhecimento dos outros para criticar oponentes ideológicos a partir de premissas completamente, demonstravelmente falsas. Como, por exemplo, a seguinte. In brief, I think what they did was, in the late 60s and early 70s, they were avowed Marxists. Way after anyone with any shred of ethical decency had stopped being a Marxist. They transformed the Marxist dialogue of rich versus poor into oppressed versus oppressed. Isso está errado. Vamos pegar alguns dos maiores nomes geralmente considerados como pós-modernistas: Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Michel Foucault. O que eles têm em comum? Vamos dar alguns segundos para pensar. Todos homens brancos cis héteros. Na verdade não, o Foucault era LGBT. Mas, mais do que isso, foram todos franceses. Porque as ideias pós-modernistas, em vários sentidos, se originaram na França, entre os anos 60 e 80. Por exemplo, Foucault publicou o livro A História da Loucura na Idade Clássica em 1961 e Lyotard publicou o livro A Condição Pós-Moderna em 1979. É importante saber dessas datas porque, em 1969, o Partido Comunista da França era o terceiro maior partido da França e recebeu quase 5 milhões de votos. Em 1981, o presidente eleito da França foi François Mitterrand, um político do Partido Socialista, e ele foi reeleito diversas vezes. Ele ficou como presidente até 1995, ou seja, quando Peterson fala que os pós-modernistas só criaram essa nova corrente para tentar esconder que são marxistas, ele está mentindo. Porque na França, o socialismo e o comunismo não têm o peso e o tabu que eles têm nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil.
Nunca houve motivo para ninguém disfarçar nada disso lá. Tanto é que muitos marxistas famosos dessa época são franceses, como Louis Althusser e Alain Badiou. Os pós-modernistas, como Baudrillard, Derrida e Lyotard, se desvincularam do marxismo em oposição a ele, e não em apoio. A oposição foi tão grande que Baudrillard escreveu um livro inteiro rejeitando o marxismo, chamado O Espelho da Produção. Todos os pós-modernistas eram contra o marxismo, por definição. Você pode ser contra as duas correntes se você quiser, mas é importante entender que o pós-modernismo e o marxismo são filosofias fundamentalmente diferentes. Muitos pós-modernistas são muito críticos ao capitalismo também, mas isso não quer dizer muita coisa. O próprio Olavo de Carvalho já se posicionou diversas vezes contra o capitalismo, mas isso não quer dizer que ele é um pós-modernista ou um marxista. Ou será que ele é? É claro que não. Mas voltando para o Peterson, ele também afirma que os pós-modernistas são marxistas por causa da compreensão de dinâmicas binárias que são feitas do tipo oprimido e opressor. Mas isso também está errado. De novo, criticar determinado sistema não te torna imediatamente um marxista. Identificar opressões e compreender que existem conflitos não são conceitos marxistas. Os críticos do sistema feudalista, incluindo os precursores de liberais, viam o feudalismo como um sistema que os oprimia. Será que os burgueses que envisionaram e auxiliaram ao fim do feudalismo eram marxistas, então? Os cristãos que se opuseram ao Império Romano eram marxistas? De novo, claro que não. E esse tipo de retórica pode ser feito para qualquer tipo de ideologia que se propõe a se opor a opressões. Elas não são necessariamente marxistas por se oporem a opressões. Elas até podem ser, mas isso não é um pré-requisito. Não só isso, como também um dos filósofos que Peterson gosta de citar como um exemplo de um filósofo neomarxista pós-moderno, o Jacques Derrida, seria crítico até mesmo à ideia dos binários oprimidos e opressores, porque ele é crítico à ideia de binários por si só. Derrida ficou conhecido principalmente pelo método conhecido como desconstrução, que, aliás, é bem diferente do jovem desconstruído. Para Derrida, a desconstrução de termos era realizada através da compreensão de que muitos dos termos binários são categorizados arbitrariamente e que, portanto, a própria categorização é passível a críticas aprofundadas. Não que binários não sejam úteis para uma comunicação efetiva. Derrida nunca nega a importância de conceitos binários, só se aprofunda neles. Mostra que muitas vezes a binariedade não é tão interessante assim. Lyotard, no livro A Condição Pós-Moderna, também diz que vê problemas no binário oprimido e opressor. Então, mais uma vez, Peterson está completamente errado. Não existem neomarxistas pós-modernistas, porque no final são correntes filosóficas muito diferentes. Não que uma não possa eventualmente pegar alguns conceitos da outra e aplicar a um outro alicerce teórico, mas eles teriam um alicerce teórico completamente diferente, e isso faz com que elas sejam categoricamente diferentes. E o Peterson sabe que ele está errado sobre isso. Quando confrontado por Slavoj Žižek, um filósofo que já foi marxista, ele não consegue responder a pergunta muito simples de quem são esses neomarxistas pós-modernos. Ele não consegue nomear algum. So I'm asking you, who are? Give me some names and so on. And who are these postmodern, egalitarian, neo-Marxists? And where do you see any kind even of Marxism? I see in it mostly an impotent, an utterly impotent moralization. Please, I'm so sorry that I was too long. No, that's no problem. Please. Well, I mean, organization like Jonathan Haidt's, what's it called? Heterodox Academy, and other organizations like that have documented an absolute dearth of conservative voices in the social sciences and the humanities, and about 25%, according to the what I think are reliable surveys, approximately 25% of social scientists in the US identify themselves as Marxists. And so there's that. But where are the Well, results? okay, but Can you name me one? É uma pergunta muito simples, mas ele não responde de uma maneira simples porque ele sabe que ele está errado.
No início, ele cita algumas estatísticas de universidades, algo que não responde a pergunta. Depois disso, ele repete a mesma retórica de sempre e cita os dois nomes que ele mais tenta citar, Derrida e Foucault. Mas, de novo, nenhum dos dois era marxista. Foucault até mesmo chegou a publicar a seguinte frase em um dos seus livros mais importantes, A Ordem das Coisas. O marxismo existe no século XIX como um peixe na água, ou seja, ele é incapaz de respirar em qualquer outro lugar. Além disso, é historicamente reconhecido que Foucault brigou diversas vezes com Sartre por conta da defesa do marxismo que Sartre fazia. Falando do modo mais simples possível, Foucault era anti-marxista. E já que estamos falando de Foucault, vamos ver outras coisas que o Peterson fala que ele dizia. Foucault as well went a step farther, and this is one of the incredibly crooked elements of their thinking, I think, another sleight of hand, which was, well, category systems exclude, political systems exclude, economic systems exclude, any hierarchy of value excludes, obviously, because if there's a hierarchy of value, some things are more valuable than others, and the less valuable things are excluded, because otherwise it wouldn't be a hierarchy of value. But the next claim they essentially make is that the reason that those hierarchies of value are constructed isn't to produce whatever it is that's of value, but to exclude and to maintain the structure of power that's intrinsic to the hierarchy of value. Isso está errado. Foucault não acreditava que o poder existe apenas para manter o poder. Foucault acreditava até mesmo que o conceito de poder era necessário para a produção de conhecimento. Fazendo, de novo, uma citação direta do seu livro mais reconhecido, O Vigiar e Punir, seria talvez preciso renunciar a toda uma tradição que deixa imaginar que só pode haver saber onde as relações de poder estão suspensas, e que o saber só pode se desenvolver fora de suas injunções, suas exigências e seus interesses. Seria talvez preciso renunciar a crer que o poder enlouquece, e que, em compensação, a única renúncia ao poder é uma das condições para que se possa tornar-se sábio. Temos antes que admitir que o poder produz saber, e não simplesmente desfavorecendo porque o serve, ou aplicando-o porque é útil. Poder e saber estão diretamente implicados. Não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber. Nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder. Peterson não reconhece as palavras de Foucault, porque, ao que tudo indica, ele nunca nem leu nada sobre os autores que ele critica. Até porque logo depois de criticar Foucault nessa palestra, ele começa a falar sobre coisas completamente incoerentes, como falar que os pós-modernistas rejeitam a ciência e que os social justice warriors são então hipócritas de usar iPhone, apesar do iPhone precisar de conceitos físicos para funcionar, e eu não consigo levar mais nada do que ele fala, sério. Porque o Peterson repetidamente mente sobre falas, personalidades e ideologias. E como nós sabemos, ele é alguém inteligente, ele é um professor universitário. E mais do que isso, ele é um professor de psicologia com especialização junguiana. Ele sabe que na academia é normal certas correntes terem o nome daqueles que foram mais influentes para essas ideias, como física newtoniana, neodarwinismo, lógica aristotélica, psicologia junguiana e economia marxista. Ele sabe disso. E sabe que para criticar academicamente é primeiro necessário aprender. Mas ele faz questão de criticar coisas que ele nem conhece, lendo o mínimo possível. No debate que ele teve com Slava e Žižek, ele disse ter lido, em preparação a esse debate, o manifesto do Partido Comunista. All right, so how did I prepare for this? I familiarized myself to the degree that it was possible with Slavoj Žižek's work, and that wasn't that possible because he has a lot of work and he's a very original thinker, and this debate was put together in relatively short order. And what I did instead was return to what I regarded as the original cause of all the trouble, let's say, which was the Communist Manifesto. Para quem não sabe, o Manifesto Comunista foi basicamente um panfleto de um partido, porque ele é, como diz o próprio título, um manifesto. Ele não foi feito para ser uma análise, ele não foi feito para ser um ensaio filosófico. Ele tem, dependendo da versão, um pouco mais que 20 páginas. Eu consigo dobrar ele e carregar ele em qualquer mochila ou bolsa se eu quiser. Afinal, ele foi feito para isso.
ao contrário da obra mais reconhecida de Marx, O Capital, que tem 3 volumes e mais de 700 páginas. Eu não acho que todo mundo tenha que ler as mais de 700 páginas de O Capital para criticar preceitos ou efeitos do marxismo, mas se você quer falar sobre marxismo para uma audiência, estando na posição de um intelectual público, o mínimo que você precisa fazer, em nome de honestidade e responsabilidade intelectual, é entender as ideias centrais da principal obra desse filósofo. Mas Peterson não faz isso. E isso fica bem claro no seguinte trecho. There are many other motivations that drive human beings than economics, and those have to be taken into account, especially that drive people other than economic competition, like economic cooperation, for example. And so that's a problem. Ele fala que Marx não fala de cooperação. Bom, vocês podem fazer um pequeno experimento. Podem baixar um PDF do volume 1 de O Capital e dar um Ctrl F na palavra cooperação. Se quiserem, podem postar nos comentários quantas vezes vocês acharam essa palavra. No meu deu 82. Ou vocês podem ler o capítulo 11 do primeiro volume do Capital, que tem como título Cooperação. Sabe, é isso. Peterson não leu essencialmente nada. E aparentemente ele mal leu o panfleto do Manifesto Comunista, a única coisa que ele diz ter lido em preparação ao debate com Zizek. Human beings struggle with themselves, with the malevolence that's inside themselves, with the evil that they're capable of doing, with the spiritual and psychological warfare that goes on within them. And we're also actually always at odds with nature. And this never seems to show up in Marx. And it doesn't show up in Marxism in general. It's as if nature doesn't exist. Peterson diz que marxistas não consideram como nós, humanos, nos relacionamos com as forças da natureza. O seguinte trecho está na página 10 do Manifesto Comunista. Durante sua dominação, que ainda não completou um século, a burguesia desenvolveu forças produtivas mais maciças e colossais que todas as gerações anteriores. Dominação das forças da natureza, maquinaria, aplicação química na indústria e na agricultura, navegação, vapor, estradas de ferro, telégrafo elétrico, desbravamento de regiões inteiras, adaptação dos leitos dos rios para a navegação, fixação de populações vindas não se sabe bem de onde, que séculos anteriores poderiam imaginar quanta força produtiva se escondia no seio do trabalho social. Está na página 10. Karl Marx escreveu também sobre esse conflito da humanidade e o mundo natural em outras obras, e diversos marxistas atuais são a favor de um sistema conhecido como ecossocialismo, por conta de toda a destruição de recursos naturais que pode e é feita, tanto em sistemas capitalistas quanto socialistas. Eu poderia ficar falando de erros atrás de erros do Peterson, porque ele faz muitos, principalmente quando fala sobre filósofos anticapitalistas. Na verdade, seria até mais fácil eu falar das vezes que ele acerta quando fala disso, porque são poucas. Mas esse não é o ponto. O ponto é Jordan Peterson não possui honestidade intelectual como um intelectual público. Como um intelectual público, ele é um charlatão, porque Peterson fala de temas que absolutamente não conhece para uma grande audiência, e ele não consegue responder coisas básicas e específicas. Voltando para o debate com Zizek, é na verdade muito interessante que o Zizek, talvez mais do que qualquer outro filósofo famoso da atualidade, poderia ser chamado de neomarxista pós-modernista, ou ele deveria ser pelo Peterson, porque Zizek já foi marxista. Ele sempre considera a questão de classes econômicas, ele se utiliza do método dialético histórico para suas análises, e tem influências de autores pós-modernistas, incluindo Derrida e Foucault, e escreveu um livro inteiro sobre os pensamentos de Gilles Deleuze, um filósofo pós-modernista. E o Peterson, quando perguntado onde estão esses neomarxistas pós-modernistas, ele não consegue nem ao menos apontar para frente. E no final do debate, ele demonstra até mesmo uma grande admiração por Zizek. You're a strange Marxist to have a discussion with. And, well, but here's why. This is not an insult by any stretch of the imagination. I mean,
one of the things that struck me when I was looking at your work was that well, first of all, you're a character, you know, and that's an interesting thing. Like Is this an insult or not? It's not an insult. It's a sign of originality, and it's a sign of a certain amount of moral courage, and it's a sign of a certain temperament, and it makes you humorous and charismatic and attractive, and I think you appeal to young people the way that outside intellectual rebels appeal to young people. And so those are all positive things that can be used positively or negatively. And my question is, like, it seems to me that your reputation, unless I'm very misinformed about this, is as a strong supporter of Marxist doctrines on the left, or was that? And so then my question is, given the originality of your thought, why is it that you came to presume at some point in your life, perhaps not now and perhaps still, that the promotion of Marxism rather than Zizekism was appropriate? Zizek, sendo modesto e honesto, sabe que ele não inventou um método novo e fala que ele utiliza o método feito por Hegel e por isso se considera hegeliano. Peterson acha que Zizek poderia criar até mesmo uma escola zizekiana de pensamento, porque Peterson, na verdade, não entende de filosofia ou de história. Como dito por pessoas que entendem mais desses assuntos, Zizek é melhor que Peterson até para chutar o cachorro morto que foi a autoritária União Soviética. Afinal, ele até mesmo morou em um país que estava sob o controle opressivo da União Soviética, a antiga Iugoslávia. No fim do debate, Peterson reconhece a grandeza de Zizek e Zizek reconhece a inteligência de Peterson e sabe que ele não está completamente errado em suas críticas aos Social Justice Warriors, até porque ninguém gosta dessa galera mesmo. Mas o problema é que mesmo depois desse debate, mesmo depois de ter conhecido e reconhecido uma admiração, um filósofo que está diametricamente oposto a ele, Peterson não mudou seu discurso e ele não tenta se engajar com os pensadores que ele diz criticar. E é uma pena, porque se ele realmente se engajasse com Derrida e Foucault, ele provavelmente também sairia com uma grande admiração por eles. Peterson critica políticas identitárias, critica a ausência de um indivíduo, de um sujeito, em certos discursos políticos. The worldview of the postmodern neo-Marxists is that everybody is basically not an individual, because that's really a fiction, and it's a Eurocentric patriarchal fiction at that, but a member of whatever their identity group happens to be, and there's no real possibility of communication between identity groups, hence phenomena like cultural appropriation. And so it's a war of all groups against all groups, and it's nothing but a struggle for power. Derrida e Foucault já criticavam isso. E criticavam de uma maneira muito mais lúcida e interessante que Peterson. Derrida possui a seguinte frase: o indivíduo, o sujeito, é um ser absolutamente indispensável. O que eu faço não é a destruição do indivíduo, e sim a contextualização do mesmo. Ou seja, eu creio que, a um certo nível de experiência e de discurso filosófico e científico, é impossível conversar sem ter uma noção de um sujeito próprio, de um indivíduo. O que eu coloco é a questão de entender de onde ele vem e como ele funciona. E Foucault também já falou: se a identidade se torna o problema da existência sexual, e se as pessoas acharem que elas precisam descobrir a sua própria identidade e que a sua própria identidade precisa se tornar uma lei, o princípio, código da sua existência, se a questão perennial que eles se perguntam é: essa coisa, esse comportamento, é de acordo com a minha identidade? Então eu acho que eles iriam retornar a um tipo de ética muito próxima da velha virilidade heterossexual. Se nós somos questionados para nos relacionar com a questão de uma identidade, ela precisa ser sobre a identidade de nós como seres únicos. Mas as relações que precisamos ter com nós mesmos não é uma de identidade, mas sim relações de diferenciação, de criação, de inovação. Ser o mesmo que tudo é muito maçante. E na verdade, muito disso vale para quase todas as supostas críticas que o Peterson faz para esses filósofos pós-modernistas.
muitos deles já criticavam o que Peterson critica na pós-modernidade, mas de uma maneira muito mais lúcida e honesta. E aliás, uma coisa que muitas pessoas parecem não entender é que os filósofos pós-modernistas não enaltecem a pós-modernidade. Eles a descrevem e a criticam, assim como os filósofos modernos muitas vezes faziam para a sua época. Os maiores exemplos disso seriam talvez o Nietzsche e o Marx, filósofos modernos que criticavam a modernidade. E os ditos pós-modernistas fazem o mesmo com a pós-modernidade. Eles a criticam de modo parecido, porém de uma forma muito mais aprofundada que o Peterson. E é até interessante saber que muitos deles, como Baudelaire, já falava e criticava tipos de pessoas como Peterson, antes mesmo do Peterson virar professor universitário. Baudelaire critica o fato de que uma imagem na pós-modernidade pode até mesmo ter mais valor do que o real, e que para muitos essa realidade falsa se tornaria indistinguível do real. Isso é o que está acontecendo. É só ver os resultados das fake news. É só ver o quanto de gente acredita no Peterson, mesmo ele não entendendo absolutamente nada sobre o que está falando. E, ironicamente, talvez o Peterson exista na primeira metade do século XXI com um peixe na água, ou seja, incapaz de respirar em qualquer outro lugar. Uma criatura que só conseguiria esse nível de atenção internacional na pós-modernidade. Peterson, mais do que qualquer outra coisa, é uma criatura pós-moderna, consumida por jovens pós-modernos. And it's a rare, bloody social justice warrior that doesn't have an iPhone or an Android that wouldn't work if quantum mechanics wasn't actually correct.